Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Andréia estava chorando muito. Ela tinha acabado de ouvir do colega que ela era muito chata, intrometida, queria impor suas ideias e ela estava muito magoada. Ela tinha acabado de ouvir um feedback do seu colega. Mas será que foi feito de forma correta? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa ferramenta tão essencial para o crescimento pessoal e profissional, quando ela é feita da forma correta. A palavra feedback tem origem no idioma inglês e significa retroalimentar, alimentar de volta. Porque quando ela é utilizada na forma de avaliação do comportamento, da ação daquele profissional, retroalimentando se ele deve ou não continuar com aquele comportamento, com aquela ação, com aquela atitude. E não deve sempre ser feito só se falar. Você já passou por alguma situação assim? Você está ali fazendo alguma coisa, aí, de repente, você olha para alguém e identifica na expressão facial ou na expressão corporal daquela pessoa se você está indo muito bem ou não. Os pais são mestres em fazer isso, né? Às vezes a criança está ali toda animada e olha para o pai ou para a mãe e encontra aquele olhar ou de aprovação ou de desaprovação. Porque o feedback ele pode ser positivo ou não. Ou seja, o feedback pode ser positivo ou um feedback de aprimoramento. O feedback positivo tem por objetivo reforçar o comportamento, a ação, a atitude daquele profissional, através de elogios, de ações de reconhecimento. E então o profissional ele entende que ele está fazendo correto e ele se sente cada vez mais motivado para continuar, para repetir aquele comportamento e até mesmo buscar se aprimorar, melhorar, para que o resultado seja ainda melhor. Para quem ainda não assistiu, nós temos uma aula que fala só sobre motivação lá na nossa trilha sobre inteligência emocional. Quando você puder, eu sugiro que você assista. Já o feedback de aprimoramento, ele traz as críticas para corrigir o comportamento, a ação e a atitude daquele profissional. Mas como nós temos mais facilidade de lidar com os elogios, né, com o reconhecimento, quando recebemos uma crítica, muitas vezes nós não lidamos de uma forma natural com aquela situação, com aquela conversa, com aquela comunicação. E procuramos nos defender, o que é natural. Então, vamos ver aqui como ficaria um bom feedback para a Andréia. O feedback positivo. Andréia, percebi que você traz muitas ideias, que você traz muitas sugestões, é criativa. Isso realmente fortalece e engrandece o nosso trabalho de equipe. Parabéns! E como ficaria o feedback de aprimoramento para a Andréia? Andréia, percebi que no afã ali, da vontade de ajudar no desenvolvimento do trabalho da equipe, você às vezes acaba extrapolando, né, a sua forma de falar, a sua forma de se posicionar, para trazer as suas ideias, para trazer as suas sugestões, e acaba gerando um constrangimento e insatisfação para a equipe. Podemos conversar sobre isso? Olha a diferença. Olha como a pessoa vai olhar de uma forma diferente para o que foi dito. Ao invés dela levar para o lado pessoal, como foi aquele primeiro exemplo que nós temos, de você é chata, você é isso, você é aquilo, quando eu relaciono com o fato e estabeleço como esse fato implica no resultado daquela ação, fica mais fácil para que quem esteja recebendo aquela comunicação, aquela crítica,
entenda aquilo acolha, né, aquela crítica de uma forma a lhe ajudar no seu crescimento profissional. Então, o feedback positivo ou feedback de aprimoramento são dois instrumentos que são muito utilizados para a avaliação do comportamento, da atitude, da ação do profissional, e que tanto um quanto o outro contribuem para que o profissional possa se desenvolver cada vez mais. Mas dar e receber feedback não é um momento muito agradável. Muitas pessoas têm até medo daquela situação. Nossa, hoje é dia de conversar com fulano. Será que ele vai entender? Será que eu vou conseguir me explicar? E quem vai receber? Ai, hoje é dia de eu ouvir aquelas críticas. Será que eu não faço nada certo? Como será que eu fui? E aí bate aquele medo, aquela angústia, aquela insegurança e gera uma tensão para aquele momento. Então, nós temos aqui algumas dicas tanto para quem vai dar, quanto para quem vai receber, para que você consiga transformar esse momento de conversa, de um feedback, num momento especial, tanto para quem dá, quanto para quem vai receber aquele feedback. O primeiro ponto, escolha um local calmo, tranquilo, onde vocês dois se sintam seguros para conversar, né? Que traga ali um ambiente de tranquilidade, que ajude a transmitir uma esfera de confiança, de segurança, para que vocês possam conversar. O segundo ponto, sempre que possível, dê o feedback imediatamente. Mas você precisa observar se aquele momento é o momento adequado. Se tanto você que vai dar quanto você que vai receber, se vocês estão em condições físicas, mentais e emocionais para ter aquela conversa. É lógico que em determinados momentos é impossível se avaliar isso, porque se você não der o feedback, se você não corrigir aquele comportamento, aquela ação, pode ter implicações mais graves no trabalho da equipe ou para a empresa. Então, é necessário que você intervenha. Mas, sempre que possível, espere o momento correto para que vocês possam ter a tranquilidade de conversar. Mas não espere 1, 2, 3 meses, porque aí já vai perder o efeito que você queria. Porque o fato já passou, já aconteceu, novos fatos vieram, e aí você perde um pouquinho ali do objetivo para corrigir ou para reforçar aquela situação. Então, sempre que possível, pegue ali no ato para fazer esse feedback. Mas lembre-se de se observar as condições para se ter essa conversa. Se precisar, espere um dia, pelo menos. E aí vai passar, vocês vão para casa, vão distrair com outras coisas. No dia seguinte, estão mais calmos, estão mais abertos e disponíveis para ter essa conversa. Ao iniciar o terceira dica, ao iniciar a conversa, não vá direto para o feedback. Estabeleça um momento ali de conexão com aquela pessoa. Traga assuntos em comum, por exemplo, converse sobre a equipe, né? Como a equipe está se desenvolvendo, sobre como a empresa está sendo reconhecida no mercado, ou até mesmo fatos pessoais. Por exemplo, você sabe que aquela pessoa que está sendo ali recebendo feedback foi pai ou foi mãe recentemente. Então, perguntar como estão as coisas em casa com um bebê, com um bebê na sua rotina, mudou? Como é que vocês estão? E vai estabelecendo essa conexão para desarmar tanto você que está dando esse feedback, quanto a pessoa que está recebendo. Que aí, conforme você tem essa conversa, estabelece essa conexão,
vocês vão ficando mais calmos, mais tranquilos, e a conversa ela entra como se vocês fossem duas pessoas ali tendo uma conversa natural. E fica muito mais fácil para você dar e também para quem recebe esse feedback. Não, quarta dica, não fique rodeando, né, para poder falar, vá direto ao ponto. E quinta dica, estabeleça fatos e resultados, porque isso vai ajudar a fazer com que a pessoa entenda que não é contra ela, é contra o que está sendo feito, qual foi o resultado esperado do que ela fez. Por exemplo, vamos supor, você chega lá para o Rodrigo, você observou que Rodrigo está ali meio confuso na entrega das suas atividades, ele tem que entregar relatórios, está sempre entregando atrasado, e isso está implicando negativamente no trabalho da equipe. Você chama Rodrigo, senta com ele e pode falar: Rodrigo, observei que nessas últimas 3 semanas você tem entregue o relatório com um certo atraso, você não está conseguindo respeitar o prazo. E isso está trazendo prejuízos, consequências negativas para o trabalho da equipe que tem que ficar esperando por você. O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso? Olha como você ameniza o clima e traz ali o fato em si que você quer realmente corrigir. Ou se for o caso de um elogio. Rodrigo, observei que você tem entregue os seus relatórios até com uma certa antecedência, e isso vem ajudando muito a equipe a desenvolver e finalizar o seu trabalho. Parabéns! Observe como quem deu o feedback ficou ali atrelado ao fato e ao resultado. Isso ajuda a minimizar a sensação do outro de que é uma questão pessoal. E a tendência é ele absorver melhor o que está sendo dito. Outra dica, use o e ao invés do mais. Observe a seguinte situação. Rodrigo, observei que você está entregando os relatórios com antecedência, está ajudando bastante a equipe, mas vi que ficam faltando alguns dados nesse relatório para que a gente possa trabalhar melhor. Quando eu elogiei, o que aconteceu com o Rodrigo? Rodrigo foi se enchendo, se sentindo reconhecido. Quando eu coloco aquele mais, mas se você vir que você não está colocando os dados, o que acontece com o Rodrigo? Ele acaba desabando. Sabe aquelas bolinhas de gás? Você enche a bolinha de gás, está enchendo a bolinha de gás, e de repente você abre e solta o gás, e ela sai, né? Sai pelos cantos, né? Com o gás saindo. É isso que acontece quando você utiliza o mais. Você enche o gás do profissional, e quando você coloca o mais, você deixa aquele gás sair. E aí o profissional desaba, e aí já vem a emoção, né, do medo, a emoção da angústia, já bate aquela insegurança, nossa, e agora? O que ele vai falar? Já trabalha com a informação que está sendo recebida, já trabalha ali com o emocional da pessoa que está ouvindo. Agora, observe, se você colocar, Rodrigo, percebi que você está entregando os relatórios com bastante antecedência, e isso tem ajudado no trabalho da equipe. E se você conseguir detalhar melhor os cálculos que são feitos, vai ajudar ainda mais a sua equipe. Observaram a diferença? Quando eu falo mais, a diversidade, eu anulo o que eu falei antes. E aí eu trago toda aquela absorção da parte da crítica.
né? O que foi de elogio acaba sendo anulado. Já quando eu utilizo o E, que é a conexão, eu vou ajudar a quem está ouvindo a absorver aquele elogio, a se sentir bem com aquele elogio, e fica mais fácil dele entender e dele absorver a segunda parte, que é a crítica. Nossa, eu estou fazendo bem. Ai, eu vou conseguir fazer melhor ainda quando eu detalhar aqueles cálculos no relatório. Fica muito mais fácil de você se comunicar. E, por último, uma dica que eu deixo aqui é que quem está dando o feedback, que seja respeitoso, que use gestos, falas, tudo na base do respeito, na base da consideração, para que você gere aí um ambiente de segurança, um ambiente confortável para conversar com quem você está dando feedback e que realmente aquele momento sirva para gerar transformações, tanto para quem recebe, que é o objetivo, né, de quem está dando o feedback, tanto para você também que está dando feedback. Quanto mais você treina esse feedback mais verdadeiro, mais respeitoso, melhor profissional você também se torna para receber os seus feedbacks. E mais ainda, você se comunica melhor com a sua equipe. Márcia, quem está recebendo feedback, quais são as dicas que você deixa? Primeira dica: procure absorver o feedback como algo para a sua transformação, para o seu crescimento profissional. Sempre que estiver recebendo feedback, mesmo que a outra pessoa que esteja dando feedback não tenha tanta habilidade, procure absorver aquela informação e ver o que você pode fazer, o que você pode utilizar de bom para você. Assim você vai construindo a sua maturidade profissional. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você treinar isso, melhor você vai ter condições de lidar com os feedbacks. Porque muitas vezes a pessoa que está dando feedback acaba não tendo ali aquela habilidade necessária para a conversa e acaba extrapolando. Mas quando você já parte para a conversa, consciente de que aquilo é um momento para a sua melhora profissional, você já vai disponível para aceitar o que foi dito. E como a gente fala lá na trilha da inteligência emocional, essa informação será levada para ser organizada e processada no sistema nervoso central, que vai lhe dar uma resposta. Então, quanto mais você treinar, absorver aquelas informações de uma forma construtiva, mas você vai criando esse comportamento, estabelecendo essa conexão neural no seu cérebro. E mais fácil ficará para você lidar com esse momento. Então, já se disponibilize para conversar de uma maneira madura, de uma maneira mais inteligente e absorver o que está sendo dito. Quando uma pessoa fala sobre nós, quando uma pessoa, vi que você faz assim, Márcia, vi que você está sempre chegando atrasada. Às vezes foi um dia só que você chegou atrasado e a pessoa dá esse feedback. Aí passa um tempo, vem mais uma pessoa e fala, Márcia, vi que você está chegando mais vezes atrasadas. Já deve acender aquela luzinha em você. Nossa, será que eu estou realmente perdendo o horário? Será que eu estou chegando sempre atrasada? Aí passa um tempo, vem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta pessoa e fala para você. Nossa, Márcia, você tem chegado com frequência atrasada. E isso está impactando para a gente começar o nosso trabalho no nosso dia a dia. Aí você já começa a entender que quando muitas pessoas falam,
deve ter algum fundo de verdade no que está sendo dito. Então, preste atenção no que está sendo dito para você. Tente lidar de forma madura com a forma como as pessoas estão dizendo. No caso de Andréia, por exemplo, o colega não soube dar um feedback para ela. E se ela lida com maturidade com aquilo, ao invés de se sentir magoada, entristecida, ela pode parar no momento e conversar com ele. Ou, como nós falamos, né, procurar um momento mais propício, de equilíbrio emocional, para sentar e conversar com ele. Poxa, você me disse que eu sou chata, que eu sou intrometida, que minhas ideias... Por quê? O que eu fiz que fez com que você achasse isso? E ali você começa a estabelecer uma comunicação mais saudável, mais madura, que vai ajudar até no crescimento dos dois, no crescimento profissional das pessoas envolvidas. Ah, Márcia, isso tudo é muito bonito, mas na hora a vontade que dá é de voar no pescoço do colega, ou então de responder a quem está me criticando. E isso é natural, né? Somos seres humanos, somos seres emocionais. Como eu falei, lidamos muito bem com os elogios, mas não quando recebemos essas críticas, principalmente se elas não são bem feitas. Por isso que o básico de tudo isso, para que você dê e receba feedback de uma forma saudável e inteligente, é necessário que você desenvolva a sua inteligência emocional, que você aprenda a usar as suas emoções de forma inteligente. Então, para quem quiser, quando tiver um tempinho aí, eu sugiro que assista lá a nossa trilha sobre inteligência emocional, onde eu trago aí as questões até da neurociência, para que você entenda melhor como as emoções elas influenciam o seu comportamento, e tem lá as dicas para que você comece a desenvolver a sua inteligência emocional. Lembre-se, o feedback é uma ferramenta de transformação, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Se ela não for bem utilizada, ela não vai causar essas transformações necessárias, tanto para quem dá, quanto para quem recebe esse feedback, recebe essas informações. E então, e aí, você tem recebido muito feedback? Você tem medo de receber feedback? Você consegue lidar bem com esse momento do feedback? Deixa aí o seu comentário, escreva para a gente como você se percebe nesses momentos de dar ou receber o feedback. Eu peço também a vocês que compartilhem esse vídeo, vamos levar essas informações. Aqui eu trago minhas experiências e conhecimentos da área de gestão de pessoas, neurociências do comportamento, como educadora corporativa por mais de 25 anos, para lhe ajudar no crescimento pessoal e profissional. Então, quando você compartilha esse vídeo, você também está levando essas informações e ajudando a várias pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso, a possibilidade de ter acesso a um curso, a ter acesso a essas informações. E, além de tudo, quando você compartilha, você também ajuda o canal a crescer. Então, deixe aqui o seu comentário, o seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lembre-se de inscrever, para quem chegou aqui pela primeira vez, e ativar o sininho para saber sempre que tiver um vídeo novo. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!